A conversa de hoje é com o meu convidado, que eu tenho muita admiração por ele. Eu estou falando do Padre Jorge Batista. Ele está aqui para a gente bater um papo, falar de vida cristã e da vida mundana também. Falar do Hospital Padre Zé e tudo que você tiver interesse de saber agora nos próximos 20 minutos. Seja bem-vindo, Padre Jorge. Amém. Obrigado pelo convite. É uma alegria imensa poder participar desse momento, desse bate-papo. Padre Jorge, sua formação vem de onde, Padre Jorge? Fortaleza. Fortaleza. Ceará. Fiz os estudos de filosofia, teologia, me especializei em Sagrada Escritura, né? E a convite de Dom Aldo, vim aqui a Paraíba. Né? Sou encardinado na Arquidiocese da Paraíba. Meu coração é paraibano. Cheguei aqui em 2006. Então, ó, já uma história né, significativa, onde nós fundamos a Fundação São Padre Pio de Petreucina, que comanda os projetos sociais, e também os Filhos da Misericórdia, que desenvolve a parte religiosa. Padre, ontem, durante a missa, falava da profecia do mensageiro Malaquias, do mensageiro que traz a mensagem seu. Como é que a gente pode trazer essa mensagem para os dias de hoje? A palavra de Deus, na medida que nós nos deixamos instrumentalizar no Espírito, pelo Espírito Santo, ela tem um poder de atualização profunda, a palavra é profética. Como diz 1 Coríntios 14, versículo 3, a palavra profética, ela edifica, consola e exorta. Todas as vezes que contemplamos as páginas evangélicas, nós temos que entender que existe ali o sentido literal, teológico e o sentido pleno. Quando você avança para um nível mais profundo, você consegue atualizar, né? Dar vida e, evidentemente, levando em conta que todo texto tem um contexto, né? Tem a intenção do autor, tem uma cosmovisão, uma mundividência, cada evangelho passa a sua mensagem e cabe ao sacerdote que estudou teologia, filosofia, que se especializou, comunicar essa verdade de fé, atualizando e adaptando para a linguagem e a mentalidade do povo. Filhos da Misericórdia, como é que o senhor define Olha, esse nome, eu já rezei tanto, né? Primeiro, filhos define a nossa identidade. Verdade. Né? Nós somos filhos de Deus pela graça batismal. O amor de Deus se dá em 3 grandes níveis: o amor servil, o amor filial e o nível mais elevado, o amor esponsal. Misericórdia, essa palavra com profundas raízes bíblicas no hebraico hesed, ou também no hebraico rahamim, particularmente em detrimento da nossa missão, nós absorvemos mais o espírito rahamim, né, o sentido etimológico, quer dizer, Deus que ama o ser humano com coração de mãe, com vísceras maternas, né? E no sentido teológico, a palavra misericórdia significa dar coração aos infelizes. E a comunidade Filhos da Misericórdia tem essa missão. Nós acolhemos idosos, acolhemos crianças, acolhemos adolescentes, moradores de rua, crianças especiais com microcefalia, transtornos neurológicos, alguns até com autismo, enfim, usuários de droga. Então a comunidade desenvolve hoje um grande projeto social distribuído em Cabedelo, João Pessoa, Cabedelo Águas é na Lindas, Mata do Amém, exatamente, e no Rio Grande do Sul. Também. Nós temos missão em Salvador de Missões, Cerro Largo e Santa Rosa. Né? E são ao todo 10, 11 casas de missão. E agora com o Padre Zé. Agora, a gente está com muita gente nos assistindo agora e eu fico imaginando uma mensagem que um padre pode levar para essa pessoa que está nos vendo agora e é uma doença do século, a depressão. Eu vi o depoimento até do Padre Fábio na televisão, ele contando essa angústia de se sentir deprimido. O Padre Marcelo Rocha também teve essa experiência. Como é que o senhor aborda com o cristão que vai na sua igreja? Em primeiro lugar, entender que o padre ele não é imune a essa realidade. Nós estamos vivendo numa época com suas complexidades. Então, eu costumo dizer o seguinte: depressão, excesso de passado; estresse, excesso de presente; ansiedade, excesso de futuro. Então, eu acredito muito na soma, conjugar o auxílio terapêutico, psiquiátrico, psicológico, com a espiritualidade, com a mística. Porque o ser humano, ele não é só matéria
físico, biologia. O ser humano também é espírito, é alma. Paulo nos diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, corpo, alma e espírito. Nas homilias, eu procuro dizer assim, Deus nos fez do barro, é o corpo, é uma metáfora, né? E Deus, com o seu ruar, com o seu hálito, o sopro divino, o alento, conforme a tradução da Bíblia Peregrino, Deus nos constituiu uma alma, que segundo o catecismo da igreja, é o princípio da espiritualidade do ser. E o espírito é o desejo, né? A minha alma, minha carne vos deseja, Senhor. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. Provérbios nos ensina que o espírito é a intimidade do Senhor, né, no mais profundo da realidade do homem. É a intimidade de Deus que se faz presente no coração humano, porque Deus está inscrito no sacrário da nossa consciência. Mesmo que o ser humano queira se afastar, se distanciar, Deus se faz presente, né? Santo Agostinho tem uma frase extraordinária que ele diz assim, resumidamente, ó beleza tão antiga e tão nova, tanto te procurei, tarde te encontrei, eu fora e você aqui dentro. Então Deus ele está aqui, ó, no sacrário da nossa consciência. Ser padre há 50 anos atrás era totalmente diferente. Hoje que a gente tem um fenômeno das redes sociais, das telas, que se de uma forma a gente pode levar o evangelho para mais pessoas, mas às vezes é tentador. O padre se policia também para não querer ser maior que a missa, querer ser maior que a palavra e cair na tentação de ser o padre que faz um espetáculo. O grande perigo das redes sociais, essa cultura narcisista, né? O padre ele não pode se considerar um sujeito autorreferencial. Ele não é o centro. Não é o artista. Ele não é uma medida. Não. Ele é apenas um servo, um instrumento. Então, o centro é Jesus Cristo. Sempre. Então, sempre a nossa relação com as redes sociais tem que ter o mínimo de bom senso, a não passar da medida, né? Tomás de Aquino nos ensina que a virtude não está nos extremos, mas no meio. Então, é encontrar esse meio termo e muitas vezes nós enfrentamos uma certa dificuldade. Não dá para viver sem as redes sociais. Hoje não. Não dá. Mas isso não significa que você vai ser escravo. Mas é uma ferramenta boa para evangelizar. É uma ferramenta extraordinária para a evangelização. Então você pode usar tanto para o bem, como infelizmente para o mal. É o livre-arbítrio. A gente tem uma missa, eu acho que era uma missa que o senhor bombou, como diz nessa linguagem, o senhor dando um recado para os casais. Vamos escutar só um pouquinho aí, queria que o senhor trouxesse para a nossa realidade. Essa história de marido chegar em casa e a esposa o tempo inteiro ficar com essa história, tô cansado. Casal que não tem vida sexual não dá certo. Casal que não tem vida sexual vira irmão. Casal que não tem vida sexual vira amizade. E o seu marido não quer sua amizade não, quer outra coisa. Mas eu quis dizer o seguinte, 18 anos de padre, e eu trabalho muito no atendimento, na escuta. E quais os problemas que aparecem frequentemente nos atendimentos? Doenças, questões conjugais e busca de um sentido na vida. O esfriamento da relação? O esfriamento da relação. E eu costumo dizer assim, os maiores inimigos do casal, que provocam o divórcio, a separação, não é o adultério. Não, padre? Não é o adultério. O adultério os relatos que o senhor escuta adultério está em quinto lugar. Seria o primeiro, número um. Então, o quarto lugar, incompatibilidade de temperamento. Terceiro lugar, problemas de natureza financeira. Primeiro lugar, interferência familiar. E segundo lugar, questões sexuais. Então, o casal precisa dialogar sobre a sua vida sexual, né? Superar determinados tabus, preconceitos. Uma vez eu estava atendendo uma senhora, por sinal muito bonita, e ela estava com problemas com o casamento, e eu disse assim, olha, eu atendi o seu marido, ele é um homem muito bonito, né? Vive em academia, eu acho que você também deveria acompanhar o seu marido. Né? Porque casamento é cumplicidade, é parceria, é companheirismo, né? Você é muito bonita, mas pode ficar muito mais. Porque às vezes as pessoas, elas deixam espaços. E uma frase que eu escutei de um amigo meu, o demônio se faz presente no detalhe. Temos que ter cuidado. Né? A conversa de hoje está sendo maravilhosa com o padre Jorge Batista, que eu tenho uma admiração. Padre, o senhor
ultimamente recebeu, acho que não sei se é uma missão que a gente pode dar a palavra, que é tomar conta dos enfermos do Hospital Padre Zé. Aquilo é uma verdadeira batalha, né, padre? Sem dúvida, a missão mais difícil da minha vida. Né? Um desafio. Uma missão muito difícil, porque o Padre Zé, ele ainda está na enfermaria. Tiramos da UTI. Da UTI tirou. Mas ele ainda está na enfermaria. É uma situação ali difícil. Agradeço a Deus porque a equipe que foi montada para gerenciar aquela estrutura, ela é muito boa, abnegada. Então, pessoas que trabalham ali gratuitamente, não é fácil. Hoje, o Conselho Administrativo do Hospital Padre Zé trabalha ali pro bono, gratuitamente. Uhum. Padre George, Emanuele, Lidiane, Valdênia, Bruno Dunda, gratuitamente. Nós temos o apoio do Dr. Arnaldo Medeiros, que é especialista em gestão hospitalar, né? Foi do HU, não é? Do HU, como voluntário, também presta um serviço maravilhoso, pro bono também. Então não é fácil encontrar uma equipe assim, pautada na honestidade, no trabalho, na ética, né? Depois eu tenho que agradecer anjos que Deus colocou na minha vida. Cite. Até para incentivar mais pessoas. Olha, por exemplo, os empresários... Porque muitos se ajudam no anonimato. Por exemplo, os empresários, né? Dr. Roberto Santiago, né? Serafim, Ronaldo Marinho, os meus irmãos do São Brás, né? Eliane, Ricardo, todos, né? Então são pessoas maravilhosas que ajudam o Hospital Padre Zé. Vereadores, deputados também ajudam? Vereadores, deputados. Eu, Rui Carneiro, agora com a emenda de R$1 milhão. Confesso que eu fiquei emocionado, né? Pessoas que acreditam no trabalho dessa instituição, que faz parte da memória afetiva da sociedade paraibana. O desembargador, que assumiu hoje né, a posse, né? Fred Coutinho, um aliado forte, um guerreiro. E eu também não posso deixar de agradecer João Azevedo, governador da Paraíba. Eu sou muito grato ao governador, porque no momento mais difícil ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. O governo tem um convênio hoje de praticamente quase R$300 mil mensal, e agora vai fazer mais um de 250 mil, ou seja, quase R$6.500.000, convênio anual. Então, nós só temos que agradecer também os órgãos públicos, o Ministério Público na pessoa de Dr. Alexandre Jorge, promotoria de fundações. Nós queremos transformar o Instituto numa fundação, Fundação Padre Zé. Hoje é Instituto, né? Instituto São José, é uma associação. Nós queremos transformar numa fundação, não é fácil, né? Mas assim, eu só tenho que agradecer. O povo paraibano conseguiu, na sua maturidade, distinguir, separar o CPF do CNPJ. Então, hoje eu posso dizer com tranquilidade, nós estamos administrando já há um bom tempo, olhando para frente. Padre, uma vez eu fui no Hospital Padre Zé, a gente fez uma campanha na rádio e foi levar essas doações lá. O que mais me impressionou, o senhor estava falando aí, é as pessoas que contribuem no anonimato. Eu cheguei no hospital e chegou uma senhora humilde lá e ela chega com um saco transparente, que deveria ter mais ou menos 100 gramas de arroz e um ovo, uma unidade de ovo. Aí eu achei que ela ia pedir alguma coisa na porta do hospital. Aí eu perguntei a ela, não, todo mês essa é a minha contribuição. Ela saía de casa para contribuir com o hospital. Esse tipo de pessoas deixou de contribuir devido ao escândalo? Não, continua. Continua? Olha, os pobres são os nossos maiores aliados. Os pobres, eles perdoam. Os pobres, o pobre, ele dá até o que ele não poderia dar. Esse é o exemplo, né? Ele se dispõe. Você sai de casa com um ovo, unidade. É impressionante. Então, isso deixa a gente emocionado. Porque o Padre Zé é um hospital para os pobres, né? Quando eu digo nas entrevistas, olha, eu não recebo nem um centavo, não é para me vangloriar, não. Primeiro, eu sou padre, e como padre eu fiz um compromisso com Deus de viver a castidade, a pobreza e a obediência. Então, é minha obrigação. Eu não vejo como uma virtude. É minha obrigação servir o povo paraibano, né, através da arquidiocese, né, em obediência a Dom Deus, né? Então, o Padre Zé ali é uma escola, é um ensinamento todos os dias, é uma batalha diária.
Padre, a gente noticiou, é um escândalo que envolve mais de 140 milhões. O Instituto, o Padre George, com seus advogados, hoje seria o quê? A necessidade de uma decisão judicial, de retomar esse dinheiro, porque eu soube que vocês vão começar a pagar um empréstimo agora. Exatamente. Nós entramos em contato com o desembargador Márcio Murilo. Nós vamos agora entrar em contato com o Ricardo Vital, o desembargador, e nós vamos conversar. A nossa proposta é a antecipação de alguns bens. Alguns bens para ir a leilão, para pagar essa dívida junto à Caixa Econômica. A da Caixa Econômica. Vamos pegar esse exemplo no final aqui. Nós vamos passar 10 anos pagando ali 280, 300 mil reais. Mensal? Mensal. Por isso que eu digo, né, agradeço muito ao governador, porque sem a ajuda do governador, o Hospital Padre Zé fechava. Literalmente, porque veja bem, nós arrecadamos mensalmente 1,1 milhão. Hoje. E a dívida, e mensalmente o hospital gasta 1,5 milhão, 1,6 milhão. Esse buraco de 400, 500 mil são com as emendas parlamentares. Tá ok? E agora o governador vai nos dar uma ajuda de mais de 250 mil reais. Então, isso vai ajudar o hospital a respirar um pouco. Só no meio do caminho tem esses 300 que começa agora? Começou em dezembro. Já começaram a pagar? Foi uma dor no meu coração quando eu paguei a primeira e a segunda parcela. Isso é um empréstimo adquirido. Porque, veja bem, fizeram uma festa e chegaram com os gastos dessa festa. Só que eu não fui convidado, né? E outra questão também que nós estamos batalhando muito, nós recebemos as emendas municipais, as emendas estaduais, e nós estamos agora lutando para receber as emendas federais. Quase 2 milhões e 800 mil reais. O Padre Zé precisa, porque as despesas, todo dia, temos fornecedores para pagar. E também nós queremos qualificar mais ainda os serviços no hospital para atender os mais pobres. Nós temos sonhos, mas nós temos que sonhar com muita cautela. Essa sessão de Hugo Mota, o senhor tivesse de gravar uma mensagem, fazer chegar ele agora, como ele agora, o presidente de uma linha sucessória tão importante do Brasil, qual é a mensagem que o senhor mandaria, olhando para a câmera, para Hugo Mota, esse jovem que tem uma sessão tão meteórica agora comandando o Brasil? Primeiro, eu vejo o que está acontecendo na vida de Hugo Mota como um desígnio de Deus. Esse rapaz, ele é um escolhido. Ele é um escolhido, né? Ninguém chega aonde ele chegou, da maneira como ele chegou, se não tem ali a mão de Deus. Então, ele é um homem iluminado. Então, eu quero dizer a Hugo Mota, nós precisamos da sua ajuda. Eu queria muito ter um momento com o senhor, uma conversinha com o senhor. Nos ajude, em nome do Hospital Padre Zé. Para finalizar nessa reta final, a gente tem 2 minutos para conversar com o povo. Qual é o perfil das pessoas que hoje estão internadas e quantas pessoas? Porque às vezes vê falar do Padre Zé, ultimamente as pessoas se ligam ao escândalo. Mas o trabalho, são quantos leitos, quantas pessoas, qual o perfil desse povo que procura o hospital? 100 leitos de UCP, 100. 20 leitos clínicos. Nós vamos também agora fechar um contrato com o Estado para aumentar a capacidade de acolhimento. Mas, como eu gosto de dizer, o nosso patrão número 1 é a prefeitura, né? Então, sempre quando nós encontramos uma pessoa que passa por alguma necessidade, precisa do Padre Zé, tem que passar pela regulação da prefeitura. O hospital está de portas abertas. Nós praticamente zeramos a fila. Então, qualquer pessoa passando pela regulação da prefeitura tem acesso ao Hospital Padre Zé. Então, nós conseguimos triplicar a capacidade assistencial do hospital com menos de 800 mil reais que a gente recebe do SUS. Hoje, o que nós recebemos do SUS é menos do que na época do antigo gestor. E conseguimos triplicar a capacidade assistencial. A Prefeitura de João Pessoa tem ajudado também? A contratualização com o SUS se dá através da Prefeitura de João Pessoa. Exatamente. Então, o secretário Luiz e Laura Emília vêm ajudando bastante. Bastante também. Agora, o senhor tem 1 minuto, padre, para falar com o povo de Deus. O cronômetro está ali e o senhor fazer um apelo para as pessoas ajudarem o Instituto Padre Zé. Eu peço que você continue acreditando no Hospital Padre Zé, né? Um hospital que nasceu com um ideal, com um propósito, ajudar os mais necessitados. A atual gestão, ela está comprometida com a ética, com a honestidade, com a transparência
E nós vamos fazer desse hospital ainda uma referência nos cuidados paliativos com os idosos. Peço, continue acreditando no Hospital Padre Zé, precisamos da sua ajuda. R$1 que entra na conta faz a diferença. E também não esqueça da nossa fundação, a Fundação São Padre Pio. Nós já acolhemos mais de 450 crianças, mais de 80 crianças foram adotadas. Nós já acolhemos, só no ano passado, mais de 300 irmãos de rua. Então, é uma fundação que tem um trabalho marcado por esse espírito caritativo. Venha conhecer as nossas casas de missão e venha nos ajudar a realizar os sonhos de Deus no Hospital Padre Zé e na Fundação Padre Pio. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. A conversa de hoje muito agradável com o Padre Jorge Batista. Uma benção, Padre. Muito obrigado. Admiro muito o senhor. Muito obrigado, viu? Tá bom?